Salve espectadores do canal, mais um vídeo de conceito e hoje nós vamos discutir o conceito de refugiado. Nos últimos tempos, por conta dessa crise migratória, que é considerada por muitos a pior crise migratória desde o fim da Segunda Guerra Mundial, se discute muito a questão da aceitação dos refugiados em diferentes países pelo mundo. E, por conta do conflito que tem acontecido nos últimos anos na Síria, essa questão se tornou ainda mais importante. No entanto, quando se discute a questão dos refugiados, o conceito de refugiado e o conceito de migrante se confundem muito. Um outro problema é que boa parte das pessoas que discutem isso a nível de senso comum não conhecem os tratados relacionados às Nações Unidas referente à questão de refugiados, migrantes, etc. E é importante compreender, de um ponto de vista legal, esses tratados para entender melhor a questão e o porquê isso suscita tantos conflitos e debates do ponto de vista diplomático. Meu objetivo com esse vídeo, então, é tentar dar uma explicação bem sucinta, bem rápida, de alguém que não é da área de relações internacionais, para explicar um pouco esses tratados e quais são os mais significativos. Além do mais, eu vou discutir, como o próprio título do vídeo já indica, o conceito de refugiado. A primeira vez que diferentes países tentaram coordenar ações para refugiados, para ajudar refugiados, foi em 1921, quando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tentou apelar para a Sociedade das Nações, que viria a ser a predecessora da ONU, para prestar assistência a mais de 1 milhão de refugiados russos que fugiam da guerra civil e da fome. Nessa época foi implementado então um alto comissariado para refugiados para ajudar tanto esses refugiados russos quanto alguns vindo da Armênia. Essa organização ela era bem problemática porque ela não tinha muito apoio das nações envolvidas, não tinha muita cooperação, mas ela foi um passo importante para começar a se pensar na situação de refugiados ao redor do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a destruição que ocorreu na Europa, a questão dos refugiados ficou cada vez mais relevante, por conta do número gigantesco de pessoas fugindo de seus países e suas regiões de um lado para o outro, e tentando reconstruir suas vidas. Em 1946 foi criada então uma organização intergovernamental chamada Organização Internacional de Refugiados, contando especialmente com o apoio dos Estados Unidos e de países do leste europeu. Essa organização ela deixou de existir em 1952 e foi substituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, conhecido em português pela sigla ACNUR, que tinha sido criada em 1950. Voltando um pouquinho no tempo, ainda na segunda metade da década de 1940, a necessidade de regulamentar a situação dos refugiados e as normas de proteção a esses refugiados deu origem ao artigo 14º da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Esse artigo declara que todo mundo pode pedir esse tipo de auxílio, de asilo, a outros países, desde que o motivo da sua fuga de seu país não seja um processo por um crime ou por atividades que contrariam os fins e os propósitos da Organização das Nações Unidas. Em 1951, foi convocada em Genebra uma conferência de plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma convenção que seria reguladora do status legal dos refugiados. E essa reunião resultou na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, que foi adotada em 1951 e entrou em vigor em 1954. Essa convenção ela tem que ser aplicada sem discriminação de raça, de religião, de gênero, país de origem, e ela estabelece algumas cláusulas que são consideradas essenciais e às quais nenhuma objeção pode ser feita. Entre essas cláusulas, inclui-se a definição do termo refugiado e o chamado princípio de non-refoulement, ou seja, não devolução, que define que nenhum país deve expulsar ou devolver um refugiado para outro país de onde ele veio contra a vontade dele. Ou seja, se alguém se refugia no Brasil, ganha o status de refugiado, o Brasil não pode devolver esse refugiado para o país de onde ele veio contra a vontade dele. E isso caso ele já tenha sido aceito como refugiado. Essa convenção ela estabelece também as providências que o governo que refugia alguém tem que tomar para inserir essa pessoa na sociedade onde ela está, incluindo aí, por exemplo, os documentos que ele precisa ter. O processo de refúgio ele é diferente de cada país, porque ele tem que respeitar as legislações locais. Só que os países que ratificaram a convenção, eles têm a obrigação de trabalhar em conjunto com a ACNUR. Acontece que essa convenção de 1951 ela foi feita para regulamentar só os refugiados europeus da Segunda Guerra Mundial e que foram vítimas do que ocorreu antes da assinatura da convenção, em 1951. Por conta dos problemas que continuaram surgindo depois na geopolítica, como por exemplo a descolonização da África, houve a demanda de uma nova regulamentação. E aí foi criado em 1967 o Protocolo de Nova York, que foi uma adição, um adendo à Convenção de 51 de Genebra. De acordo com esse adendo de 1967, é considerada uma pessoa refugiada a pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade
grupo social ou opiniões políticas se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele. Além desses 5 motivos de perseguição que estão previstos que eu citei agora, que são raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, existem outros 3 elementos que são fundamentais para que uma pessoa seja considerada uma refugiada, ou melhor dizendo, que ela esteja apta a receber o status de refugiado: a existência de perseguição, o temor bem fundado e a extraterritorialidade. Primeiro, é preciso saber se a perseguição existe. E essa perseguição ela pode ser levada a cabo tanto pelo próprio estado de origem do refugiado, quanto por grupos não estatais, como é comum em guerras civis, por exemplo. E aí esses grupos podem ser paramilitares, grupos guerrilheiros, fanáticos religiosos ou pertencentes a algum grupo específico que não necessariamente é mandado pelo estado para reprimir esse refugiado. O temor bem fundado de perseguição, ele tem 2 aspectos. Primeiro tem o aspecto subjetivo, que é pressuposto pelo fato de que o refugiado fugiu e está pedindo ajuda, está pedindo asilo. Então se pressupõe que haja um temor. E tem o aspecto objetivo, que é a verificação de que de fato há uma perseguição que põe a vida e a segurança e os direitos humanos desse sujeito, desse refugiado, em risco. E aí vem o princípio da extraterritorialidade, que diz respeito ao fato de que quem está requerendo o status de refugiado, ele precisa estar fora do país dele para pedir esse refúgio. Essa condição ocorre por conta do princípio de não intervenção nos assuntos internos de outros países que está presente no artigo 2º da Carta das Nações Unidas. O país para quem esse sujeito está indo, ele não pode interferir nas questões internas do outro país, no caso de onde ele vem. Então ele precisa primeiro sair do país dele, para depois fazer o pedido de refúgio, no caso de asilo. Se o solicitante se encaixa nesses parâmetros todos que eu citei e o motivo da fuga dele do país de origem ainda está em vigor, ou seja, a ameaça ainda existe, o Estado receptor pode dar o status de refugiado e aí esse Estado fica obrigado a dar condições mínimas de vida para que esse refugiado possa se estabelecer e possa se interagir com a sociedade para onde ele foi. Outros acordos de âmbito regional foram assinados e um dos mais importantes deles é a Declaração de Cartagena, de 1984, que é muito mais ampla do que as que já existiam. Essa declaração ela expande a ideia de perseguição e, junto com a perseguição pelos motivos que já estavam em vigor, como raça, religião, nacionalidade, opinião política e pertencimento a um grupo social, foram incluídas também nessa declaração as pessoas que deixam seu país de origem por conta de guerra e violações em massa de direitos humanos. E ao contrário do que pode parecer, existe uma diferença entre migrante e refugiado. Os migrantes, eles são grupos que se deslocam dos seus países de origem, ou seja, saem de um país específico no qual eles vivem, do qual são cidadãos, e vão para outros estados por vontade própria. E aí o que motiva essa migração vai variar em cada caso. Normalmente é por motivos econômicos, mas podem ser por questões diversas, religiosas, culturais, etc. E aí nós temos a diferença entre o emigrante e o imigrante. Basicamente o que diferencia o emigrante do imigrante é o ponto de vista. O emigrante é quem vai embora, o imigrante é quem chega. Então se, por exemplo, você sai do Brasil para ir para os Estados Unidos, para o Brasil você é um emigrante, você está saindo. Para os Estados Unidos, para os americanos, você é um imigrante, você está chegando, vindo de outro país. Já os refugiados são pessoas que são forçadas a migrar. E o que normalmente força essa migração é uma ameaça à sua própria vida ou à vida de sua família, de seus próximos. Ou então uma ameaça ao grupo étnico ao qual você pertence, por exemplo. Entre os refugiados, você tem os deslocados internos, que são aqueles que continuam dentro do país no qual eles estão sendo perseguidos, e os deslocados externos, que são aqueles que conseguem fugir do país onde são perseguidos. E fora essas duas categorias, a gente ainda tem os apátridas, que são os sujeitos que por algum motivo eles perderam sua nacionalidade e não têm outra nacionalidade. Alguém que não é considerado parte de nenhuma legislação nacional, por exemplo. Quando o Estado que está abrigando o estrangeiro dá esse abrigo contra a vontade do Estado de onde ele veio, o Estado está dando um asilo territorial, que é uma medida política, ou dando refúgio, que é uma medida humanitária. É comum que essas duas categorias elas sejam usadas como sinônimo, mas dependendo de quem está falando, tem alguma diferença entre elas. O asilo normalmente é dado para casos individuais, enquanto o refúgio costuma ser dado a grupos. Por conta disso, o asilo é uma decisão do Estado receptor de caráter judiciário e individual, ou seja, quem está pedindo asilo vai ter o seu caso analisado individualmente em suas particularidades. Um exemplo de asilo contemporâneo que muita gente conhece é o caso de Edward Snowden, que atualmente está asilado na Rússia.
Eu confesso que eu não sei exatamente qual é a situação de Snowden no momento, mas, pelo menos por enquanto, ele tem asilo na Rússia. Já o refúgio, ele é baseado no estatuto, que vai definir quais são as hipóteses, quais são os parâmetros do que é ou não um refugiado, e aí quem pede o status de refugiado precisa se encaixar nas regras já definidas. Aí não é só uma questão de análise individual, é uma questão de que você precisa atender aos parâmetros do que é, por lei, definido um refugiado. Bom, e aí algumas pessoas podem se perguntar, por que é importante saber a diferença? Bom, primeiro, por conta de uma questão jurídica, ou seja, as leis e os parâmetros jurídicos de cada país que definem a relação dele com um imigrante são diferentes da de um refugiado. Além do mais, o caso do refugiado envolve questões de direitos humanos também, o que não necessariamente ocorre com um imigrante. O imigrante ele pode ir para um outro país simplesmente porque ele acha que lá ele terá melhores condições de vida, ele terá um melhor emprego, ele pode querer sair do seu país porque ele não gosta do seu país, por questões econômicas, culturais, etc. De qualquer forma, normalmente é uma opção muito bem pensada, não necessariamente é uma questão de necessidade. Já o refugiado, ele necessariamente precisa sair de onde ele está por uma questão de sobrevivência, mas claro que a mera existência de tratados e convenções não resolve todas as situações empíricas, porque, por exemplo, num fluxo migratório como o atual, que se confunde com o fluxo de refugiados, ambos muito intensos, isso acaba criando uma série de problemas de caráter estrutural, financeiro e às vezes até humanitário para países receptores. Atualmente, a Europa, por exemplo, tem passado por diversos problemas em relação à recepção de refugiados e de imigrantes. Há países que recebem muito mais imigrantes do que outros e que não necessariamente conseguem, por questões estruturais, comportar todos eles. Você tem países que até certo ponto incentivam a vinda de imigrantes para conter os processos de desertificação no seu interior, ou seja, para ocupar espaços que estão se esvaziando, cidades que estão sumindo, para preencher o mercado de trabalho que tem falta de mão de obra por conta do envelhecimento da população, mas não necessariamente esses países recebem a quantidade de imigrantes que queriam, enquanto outros países que não querem migrantes e refugiados recebem em massa. Ou seja, é uma situação muito complexa e que, se fosse fácil de resolver, nós não estaríamos discutindo há tanto tempo. Mas para fazer uma discussão adequada, é preciso saber separar as categorias, o que é um imigrante, o que é um refugiado, e entender as questões legais que estão atreladas a cada uma dessas categorias. E antes de terminar esse vídeo, eu queria dar um recado importante para vocês. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos um núcleo lá no Departamento de Letras Português que está oferecendo um curso de língua portuguesa para estrangeiros que entraram no Brasil com o visto de refugiado. Quem veio para o Brasil por questões humanitárias e precisa aprender a falar português, pode se inscrever para os cursos de língua portuguesa voltados para estrangeiros desse núcleo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para que você acesse a notícia sobre esse curso e que te dá mais informações sobre o assunto. Então, se você conhece alguém em Florianópolis que precisa desse curso, que veio para cá na situação de refugiado, passe esse link adiante. Isso pode acabar fazendo muita diferença na vida de quem conseguir se inscrever num curso como esse. Bem, então é isso. Eu peço desculpa se você achou que esse vídeo ia fazer uma grandíssima discussão sobre a situação dos refugiados na Europa, a reação da extrema-direita, xenofobia, etc. Não era exatamente o que eu queria fazer com esse vídeo, era mais uma questão de discutir conceitos mesmo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar uma olhada na nossa playlist de conceitos históricos e, claro, visitar as nossas redes sociais e o blog do Leitura Obrigatória. Muito obrigado e até a próxima.